A reforma trabalhista é o maior conjunto de mudanças na legislação do trabalho desde que a CLT entrou em vigor nos anos 40. Em 2017, os defensores da reforma estimavam que ela poderia gerar cerca de 6 milhões de empregos em 10 anos. Mas pouco mais de 4 anos depois, os números do mercado de trabalho não confirmam essa previsão. O desemprego e a precarização do trabalho seguem em alta. E é sobre as relações trabalhistas no Brasil que nós vamos conversar no Sala de Convidados, que começa agora. Trabalhadores e empregadores não são iguais no mercado de trabalho. Então disseram, olha, a gente precisa alterar alguns direitos para aumentar a empregabilidade das pessoas. Ainda que tenha se gerado empregos formais em grande quantidade, a renda média do trabalhador caiu bastante. A gente precisa de novas reformas no sentido não precarizante, mas para proteção do empregado. Conversando comigo hoje pela internet sobre relações trabalhistas no Brasil, doutora Daniela Miller, juíza do trabalho e mestra em política pública em direitos humanos. Tiago Magaldi, sociólogo e membro do Laboratório de Estudos sobre Trabalho e Mobilidade da Universidade Federal de São Carlos. E Márcio Ayer, presidente do Sindicato dos Comerciários. E a gente adora quando você participa de casa, me mandando as suas perguntas ou dividindo a sua experiência com a gente. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Então, não deixa de participar. Doutora Daniela, Tiago, Márcio, muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente, ainda remotamente. Espero que em breve a gente possa se ver ao vivo. Eu começo com você, doutora Daniela. Depois dessa reforma, a gente está vendo aí, 4 anos já dá para a gente ter um pouco essa noção do que realmente teve de efeito, né? Como é que você destacaria, o que você destacaria como perdas para o trabalhador e o que a reforma trouxe de positivo, na sua opinião? Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. Olha, eu acho que as perdas foram muitas, porque elas foram, na verdade, na estrutura do direito do trabalho. Elas não são perdas pontuais. Por exemplo, um direito à hora extra que foi reduzido. Ela foi no conjunto, na própria lógica da proteção. Eu, muito sinceramente, não consigo destacar nada de positivo, porque acho que ela não caminhou no sentido que ela deveria, né? Que foi até falado aqui na reportagem, que seria adaptar as proteções ao que a gente vive hoje em dia. Isso simplesmente não foi feito, né? Então, na verdade, houve um enfraquecimento, é como se abalasse a estrutura de um prédio, o fundamento, né, a fundação de um prédio. É isso que a gente está vivendo hoje em dia. Então, realmente não consigo ver assim, algo que tenha caminhado de forma positiva, né? Vamos tocar nesses pontos aí, passo a passo, ao longo do programa. Tiago, até trazendo um pouco da fala da doutora Daniela, a reforma mexe... Quando a gente pensa em direitos trabalhistas, a gente pensa em como formalizar essa relação de trabalho, né? Como é que essa formalização deve ser feita. E aí, eu quero que você traga para a gente um pouco desse conceito de trabalho formal e o impacto dessa reforma nesse trabalho, nessa forma de trabalho, né? Registrada em carteira, o que muda? Bom, o trabalho formal é o reconhecimento de uma relação de trabalho entre o empregador, que contrata o trabalho, e o trabalhador, né? Ele é o reconhecimento de que ali o Estado reconhece aquela relação entre esses dois agentes como algo a ser protegido, reconhecendo, claro, né, uma desigualdade de forças entre o empregador e o trabalhador. O empregador numa posição de maior força e o trabalhador numa posição de menor força, né? Isso em tese, né? A gente tinha... Esse era o fundamento das leis trabalhistas, um pouco até a chegada da reforma, que desestabilizou essa relação de forças, né? Colocou o trabalhador e o empregador um pouco como se estivessem na mesma uma relação paritária de forças. O que a gente sabe não é verdade e, como afirmou, né, o professor Adalberto, vem afirmando vários pesquisadores, a gente tem visto o resultado na prática, né, uma redução da renda do trabalho, um aumento do desemprego, uma precarização geral dos vínculos de emprego. Márcio, para a gente iniciar aí a nossa conversa, já nesse comecinho de programa, como é que você caracterizaria uma relação precária de trabalho? Primeiramente, bom dia, Yasmine, Tiago, doutora Daniela.
A gente vive, especialmente aqui, dar um exemplo no comércio, né? A gente vive um processo muito grande de pejotizações, né? E de contratações de trabalhadores a partir do famoso MEI, né? Microempreendedor individual. Isso tem crescido muito no comércio como um todo, e acredito que no comércio e serviço, a partir também da reforma trabalhista, né? E também das decisões que permitiram, né, a terceirização também na atividade fim. Então, isso, para a gente aqui, tem sido algo muito lastimável, né? Porque ver trabalhadores em situações completamente precarizadas e sem nenhuma proteção, né? E sem nenhuma possibilidade também de conseguir garantir qualquer tipo de negociação que seja individual, patrão e empregado. Então, é uma realidade completamente muito dura, né? Para os trabalhadores em geral, que estão dentro desse contexto aí, né, e que a cada dia que passa tem muitos e muitos mais entrando para a informalidade e para essas modalidades aí de trabalho que precarizaram, né, que precarizam cada dia mais os trabalhadores aqui. Como as alterações trazidas pela reforma trabalhista impactaram nas relações de trabalho? É o que você vai ver na reportagem. Quatro anos depois da reforma trabalhista, os dados revelam estatísticas negativas. A taxa de desemprego segue alta, superando 11%, com mais de 12 milhões de desempregados no último trimestre de 2021, segundo o IBGE. Uma taxa que deve permanecer elevada em 2022, de acordo com uma projeção feita pela Organização Internacional do Trabalho. Neste ano, o país deve ter 14 milhões de brasileiros desempregados. E quando olhamos os números, eles seguem na contramão das propostas da reforma trabalhista de 2017, que alterou a consolidação das leis do trabalho. A reforma prometia gerar empregos e flexibilizar as relações entre empregador e empregado. Mesmo antes da pandemia, a situação foi apenas se agravando e os vínculos trabalhistas ficaram cada vez mais precários. Houve uma grande propaganda, até mesmo na opinião pública, entrevistas foram concedidas dizendo que essa reforma era necessária para que a gente conseguisse aumentar a taxa de emprego, porque o desemprego já estava crescendo muito naquela época. Então disseram, olha, a gente precisa alterar alguns direitos para aumentar a empregabilidade das pessoas. No entanto, o que a gente observou foi um aumento, uma intensificação ainda maior do desemprego e a precarização dos vínculos de emprego. Na prática, a carteira de trabalho foi ficando esquecida no fundo da gaveta. Vieram novas formas de contratação e perdas em uma série de direitos. Profissionais demitidos e contratados agora como microempreendedores individuais, sem fundo de garantia ou direito de adoecer. A reclamação é feita diretamente com o empregador, sem intermediário. E tem alterações nas férias, na jornada de trabalho, além de outros pontos polêmicos. Os dados do terceiro trimestre de 2021, que são os últimos, né, disponíveis pelo IBGE, mostram que foram criados, durante o ano de 2021, em torno de 3,5 milhões de ocupações formais, repondo o número de trabalhadores formais que existia no final de 2019. O problema é que, ainda que tenha se gerado empregos formais em grande quantidade no ano passado, uma recuperação, portanto, a renda média do trabalhador caiu bastante. Então, foram empregos formais de pior qualidade, né? Por causa dos contratos de trabalho que foram permitidos. A reforma trabalhista também impactou o número de pessoas que buscam seus direitos na justiça. Antigamente, o trabalhador que entrasse na justiça contra a empresa não pagaria honorários para a parte contrária. Hoje ele vai ter que pagar. Isso é uma questão que impacta diretamente o receio do trabalhador em entrar na justiça, né? Ele fica pensando, e se eu entrar na justiça e decidirem contra mim, será que vale a pena? Desde que a reforma entrou em vigência, alterações foram feitas e dispositivos tiveram a constitucionalidade questionada no Supremo Tribunal Federal. Especialistas apontam que a reforma trabalhista de 2017 enfraqueceu sindicatos, não acompanha as novas formas de trabalho e deixou o trabalhador brasileiro
ainda mais desprotegido. Não há como fugir disso, de que o trabalhador está em situação mais vulnerável, não é? Então, uma nova regulação, revoga-se a reforma de 2017, não para retornar à CLT anterior, mas revoga-se para construir formas de proteção mais adequadas ao novo mundo do trabalho, que inclui um uso mais flexível da força de trabalho, mas não por isso desprotegido, que inclua a proteção aos trabalhadores de plataforma, que está em ampliação, né, que está aumentando, o número desses trabalhadores está aumentando muito, e é no mundo inteiro, que você tem uma discussão sobre isso em todos os países, né, como proteger esses trabalhadores, que inclua, sobretudo, esse ponto essencial, eu vou insistir, que inclua o reconhecimento dos sindicatos como representantes legítimos do coletivo trabalhador. E você que está em casa, como é que é a sua relação de trabalho hoje? Manda um comentário aqui para a gente, divide com a gente a sua experiência, para a gente trazer para os convidados, para a opinião deles. Não deixe de participar, estou contando com você aqui com a gente no estúdio. Doutora Daniela, enquanto rolava a matéria, a gente ficou aqui conversando, porque esse tema, ele realmente é muito instigante, né? Tem muita coisa para se falar. Eu lembro que no momento da reforma em tramitação, os magistrados do direito de trabalho fizeram uma frente muito forte para tentar impedir uma série dessas mudanças, né? E, infelizmente, a maioria passou adiante, mas muitas agora estão sendo revistas ao longo de processos judiciais, os juízes estão trazendo inconstitucionalidades, etc., né? Queria que você falasse um pouquinho disso para a gente e como é que hoje você percebe essa legislação chegando aí nos tribunais. Tá. Realmente houve de uma parte bem consistente, né, do conjunto de juízes e juízas. A ANAMATRA, que é a Associação Nacional, uma, né, das associações nacionais, a maior dos juízes do trabalho, e também a AMATRA 1, que é daqui do Rio de Janeiro, né, todas participaram, chegou a ter participação do próprio Congresso, né, chamando a atenção exatamente para isso que eu falei no início, né, de que não se tratava só de uma alterações pontuais, mas de se abalar a própria lógica do direito. E eu acho que foi realmente muito importante, né, essa atuação, mas eu acho também importante dizer que uma parte da magistratura aderiu a isso, né, uma parte dos juízes e juízas, não é a parte majoritária, mas, por exemplo, o próprio TST constituiu o GAET, que é o Grupo de Altos Estudos, afastando, inclusive liberando alguns juízes da jurisdição para atuar nessa reforma. Muitas vezes atuando, criando artigos para, por exemplo, impedir a aplicação, de uma jurisprudência já consolidada, como, por exemplo, a responsabilidade do contratante, né, a famosa responsabilidade subsidiária na terceirização, né, que foi falado aqui, de fato é a fonte de muita precarização. Então, infelizmente, também tem essa parte da magistratura. E aí, chegando, realmente, a gente já tem aqui alguns anos de aplicação dessa lei, né? O quadro é mais ou menos parecido. Tem uma parte que ratifica essas alterações, então é uma correlação de forças, né? Inclusive dos entendimentos, dos pensamentos, né? Isso tudo está presente. O judiciário ele não é assim único, como às vezes parece. Agora, de fato, tem uma parte bem grande, né? Não só dessas associações que eu mencionei, a ANAMATRA e a AMATRA, de juízes colocando cada vez mais limites, porque eu acho que quando os juízes veem o resultado prático, que é essa precarização, a gente voltou a ter lesões assim, muito básicas, né? Que era uma coisa razoavelmente superada, principalmente ali na década depois de 2010, onde a fiscalização funcionou muito bem, né? Houve uma série de avanços, políticas públicas, enfim. E a gente já não pegava esses processos, por exemplo, não pagar salário. Isso já eram coisas que não eram uma constante, né? E hoje em dia, praticamente, as ações trabalhistas são muito básicas. Foi mandado embora, não recebi minha rescisão. Tem 3 meses de salário atrasado. Assim, não tem discussões, por exemplo, de um dano moral, de uma coisa mais da saúde, né? E isso é até um efeito nocivo, né? Que o acesso ao judiciário ficou também mais difícil, né? Então, todo esse conjunto, eu acho que a magistratura acordou uma boa parte, né? Ao ver esse resultado, e realmente, assim, quando você confronta isso com os princípios, com os direitos constitucionais, né? Você vê que aquilo ali não dá. E, para encerrar, a parte mais difícil que a gente tem enfrentado no judiciário, infelizmente, é o STF,
que tem ratificado certos entendimentos muito complicados, revendo até decisões do TST, né? Então, o quadro é mais ou menos esse. Mas no primeiro e boa parte do segundo grau tem sido bem crítico atualmente, né? A gente vai voltar nesse assunto até para poder falar sobre uma das cláusulas, um dos artigos mais polêmicos dessa reforma, que é justamente o fato do empregador pagar honorários advocatícios e outros encargos caso perca a ação, mas a gente vai falar disso já já. Tiago, você faz algumas pesquisas, né, para entender como é que os trabalhadores percebem essa relação de trabalho. E o que você tem notado nessas pesquisas? O que mudou depois da reforma nessa percepção da relação? Bom, o que eu tenho notado, principalmente, é essa sensação de desamparo cada vez maior do trabalhador, né? Não estou querendo ser muito dramático, o trabalhador brasileiro ele nunca teve muita proteção na sua relação de trabalho, mas recentemente ele tem tido cada vez menos, né? Então, o trabalhador brasileiro sempre se virou sempre foi pragmático dentro das suas possibilidades, mas ultimamente ele tem tido uma rede de proteção cada vez menor. Isso tem produzido subjetivamente os trabalhadores uma sensação de desamparo muito grande, muito embora o nosso trabalhador, como eu disse, saiba se virar muito bem, né? Mas a sensação de desamparo produz digamos, um caldo muito ruim na sociedade, um caldo de descrédito nas instituições, descrédito na política, descrédito no judiciário. Isso tudo a gente pode confirmar em pesquisas que têm sido feitas, né, de credibilidade das instituições. Isso é muito ruim, né? Muito ruim não só porque tem efeitos imediatos, né, na vida dos trabalhadores, efeitos nas suas condições de vida, mas efeitos ruins também para o futuro, o descrédito das nossas instituições. Os trabalhadores têm diminuído, né, a sua credibilidade nas instituições democráticas e até nas instituições que ele mais confiava, como a Justiça do Trabalho, hoje o acesso à justiça foi muito dificultado, até as instituições políticas estão perdendo sua credibilidade, porque já pelo menos 5, 6 anos, a gente vive um imbróglio político e jurídico no país que, para os trabalhadores, os trabalhadores não têm visto solução para isso, uma solução que lhes agrade o interesse. Então, essa sensação de desamparo geral que tem se percebido e que eu acho que vai ter consequência, né, nesse ano, que é um ano eleitoral, um ano de debate, enfim. Então, é um pouco por aí isso. Vamos observar, né? Tomara que gere alguma mobilização realmente. Márcio, tendo em vista aí tudo que está sendo dito, né? Tanta precarização, dificuldade de entrar na justiça, por que ainda assim essa reforma não gerou empregos? Porque o número de desempregados continua crescendo, né? A gente deveria ter já, diante disso tudo, uma possibilidade de realmente ter algum impacto no sentido do emprego, em termos de números estatísticos e tal, crescendo, mas isso não aconteceu. Não, é verdade. À época, né, quando se estimavam, né, com a aprovação da reforma trabalhista e na reforma da Previdência, né, queriam gerar milhões de empregos, né? E isso, na verdade, não aconteceu, né? Não vem acontecido. O Brasil, infelizmente, tem atravessado uma crise já antes, inclusive, da pandemia, né, que nós estamos vivendo, né? Essas flexibilizações, né, só aumentaram aí a informalidade, né? E hoje a gente vive um cenário muito caótico, né, do ponto de vista do emprego, né? Porque mesmo essas modalidades que foram determinadas aí pela reforma não geraram, né, os empregos que deveriam, né, que eles achavam que deveriam, né, gerar. Então a gente vê que a situação que a gente vive no Brasil não é do ponto de vista relacionado à questão da flexibilização do trabalho, né, das relações de trabalho, né, ou dessas questões que envolvem aí a retirada de muitos direitos, né, que acharam que com esse discurso, né, de que com menos direitos, mais empregos, as coisas iriam melhorar. Na verdade, a gente vê o contrário, né? Quanto menos direitos os trabalhadores tiverem, né, a gente tem um número muito superior de desempregados e pessoas que estão hoje tentando aí buscar a vida da melhor forma, da melhor forma possível, né, de conseguir aí a sua remuneração, sustentar a sua família, enfim. Então, acho que esse é um cenário muito difícil que a gente vive. Acho que o debate político esse ano vai ser muito importante.
As centrais sindicais estão, inclusive, conclamando aí a CONCLAT, né, que reunirá aí as centrais sindicais aqui no Brasil para poder discutir uma plataforma, né, sobre essas questões que envolvem o trabalho, a geração de trabalho, a geração de emprego, a reindustrialização do Brasil, né, que a gente tem vivido aí cada vez tem sido menor, não tem tido investimento para a retomada do emprego, e as pautas que vêm aí trazidas são só pautas de mais flexibilização, de mais pejotização, enfim, só de retrocessos. Então, acho que a gente precisa dar uma mudança, né, uma virada geral desse contexto que a gente está vivendo hoje. Até porque essa precarização nos prejudica enquanto sociedade, né? Doutora Daniela, eu já ia passar para você, mas antes de te deixar à vontade para comentar essas questões que foram colocadas, eu queria te trazer um dado aqui para a gente retomar aquela sua fala anterior sobre a redução dos processos no judiciário, né? Em 2017, imediatamente em seguida, a reforma, né, a entrada em vigor da reforma, o número de processos já caiu 20%, porque, lógico, o trabalhador, se ele tiver a perspectiva de que, além dele perder a ação, ele ainda pode ter que ficar com uma dívida com esse empregador, ele vai pensar 10 vezes, só vai entrar se realmente ele tiver uma questão muito assertiva nesse sentido. Então, eu queria que você comentasse e também falasse disso, né? Recentemente, o Supremo declarou a inconstitucionalidade desse artigo, não foi isso? E, nesse sentido, o que muda? Certo. Eu acho que, de certa forma, até os assuntos estão relacionados, né? Porque essa dificultação, né? essa restrição do acesso ao judiciário está muito ligado à ideia de que, se diminuir direito, vai gerar emprego. Sendo assim, que as coisas são muito distintas, né? O que gera emprego é economia, é necessidade. Quer dizer, o dono da padaria não vai contratar mais 5 empregados porque é baratinho, porque ele vai contratar porque ele vende, está com uma demanda, ele precisa vender mais pão, sei lá, está fornecendo para uma escola. Enfim, isso tem a ver com a economia. O direito, ele atua no pós, né? Claro, lógico, ele tem as normas, ele tem, assim, vamos dizer, uma indicação do que é o correto, mas o judiciário, principalmente, ele vai atuar depois do que já aconteceu, ele não cria, né, os processos. Então, por exemplo, a plataforma, ela aconteceu. As pessoas baixavam o Uber, se cadastravam, pediam carro. Depois o judiciário começa a discutir, enfim, essa situação, né, é um tema hoje em dia. Então, eu acho que isso está relacionado a essa ideia de que direito criaria ou cria, né, empregos, quando são coisas... principalmente a questão judicial. Então, houve essa aposta, realmente, que se diminuísse a possibilidade do trabalhador cobrar judicialmente, né, o que as empresas não pagam, não cumprem, né, basicamente é isso, uma ação trabalhista, isso geraria emprego, sendo que, enfim, né. Agora, o que eu queria também chamar a atenção é que, por trás dessa ideia, e isso eu acho muito importante a gente perceber, está ali nas entrelinhas uma outra ideia muito presente de que a culpa do desemprego é do desempregado. A culpa da precarização é do trabalhador precarizado. Ou ele não é suficientemente bom, ele é de uma raça inferior, enfim, as mais diversas, ele é bêbado, ele é, enfim, as mais diversos aspectos para justificar. Então, assim, por exemplo, no pós-escravidão, os ex-escravos eram desempregados porque eles não eram aptos ao trabalho livre. Hoje em dia, o trabalhador seria desempregado porque tem direito demais. E a gente já viu que não há essa relação. Não é isso, né? Já até também foi falado aqui. O direito do trabalho, ele garante pouco, um período de férias para a pessoa se recompor e que tenha ali uma remuneração para poder efetivamente, né, conviver socialmente, enfim. O salário, um fundo de garantia para quando ficar desempregado não perder, enfim, casa, comida, que tem um tempo para se recolocar, e são direitos muito simples, né, realmente. Enfim, eu acho que esses pontos que eu queria trazer. Bom, o STF, né, que é importante, realmente o STF declarou, na verdade, a inconstitucionalidade do artigo que possibilitava compensar. Então, vamos supor, o trabalhador, ele pede no mesmo processo a verba rescisória e hora extra. E aí ele não consegue provar a hora extra. Às vezes não é que ele não tem, ele, sei lá, não tem uma testemunha, não tem um documento, ele não conseguiu provar que ele tinha hora extra sem receber. Na redação original, né, da 13467, que eu não gosto muito de chamar de reforma, mas, enfim, ela prevê que, nesse caso, iria fazer um ajuste, ver quanto que ele tem da rescisão. É 5 mil?
Tá, aí a hora extra que ele pediu não provou, é 5 mil também, pronto, a empresa não pagaria nada, compensaria uma coisa com outra. Isso que o STF, né, por ter perdido o processo, aí pagar honorários, custos, então faria um equilíbrio. Então, se esse conjunto do que ele perdeu equivalesse aos créditos, ou fosse uma parte, ele perderia uma parte dos créditos. Então, foi isso, mais especificamente com o STF. Isso, de fato, já alivia bastante, né, porque, acima de tudo, é uma grande injustiça, né? Agora, é lógico que isso também sinaliza, é uma boa sinalização no sentido de que o resto desse artigo que foi mexido, limitando, né, a gratuidade de justiça, tem que ser revisto. Isso eu posso dizer que muitos juízes têm sido críticos e deferido a gratuidade bem além do que está previsto com essa mudança. Márcio, antes de eu terminar esse bloco, eu queria trazer uma outra questão que a gente ficou aqui conversando enquanto rolava a matéria. A gente fez aqui no Canal Saúde, até para quem está em casa querendo assistir, acho que vale a pena, a gente fez 2 programas já sobre direito do trabalho, um ano passado também sobre precarização, uberização do trabalho, e há um tempo atrás você participou comigo de um programa em família falando sobre pequenas empresas, empresas familiares, e a gente discutiu muito isso, porque realmente para uma pequena empresa, para uma empresa familiar com poucos recursos, é muito pesado pagar tantos encargos por conta de um trabalhador. E aí fica esse cabo de guerra, né? Como é que se resolve isso quando a gente pensa que, na verdade, 54%, eu posso estar errada nos números porque já tem um tempo que a gente fez esse programa, mas na época eram 54% dos empregadores eram grandes empresas, dos empregados eram empregados em grandes empresas, né? Eram grandes empresas e poderiam sim pagar esses encargos, né? Como é que a gente poderia pensar numa solução para isso, equilibrar essa solução? Yasmin, na verdade, assim, no comércio, essa relação aí de empresas, a gente tem o movimento contrário, né? A gente tem a grande maioria de trabalhadores estão entre as pequenas e médias empresas, né? E isso gera uma das maiores dificuldades, né, do ponto de vista de questões que envolvem a sustentação, né, dessas pequenas e médias empresas, e ainda mais num cenário como esse que a gente vê a alta da taxa de juros, né, que ontem mesmo a Selic aumentou aí mais de 1%. Quer dizer, quem tem um pequeno negócio, né, que ali praticamente vive ali, trabalha junto, né, tem inúmeras dificuldades, às vezes não consegue suportar, né, por conta dessa carga tributária tão grande, né, não há uma separação para as grandes empresas e pequenas, né, e muitas das vezes essas empresas fecham, né, essas pequenas empresas fecham. A gente tem lá no sindicato recebido trabalhadores que, como a doutora Daniela falou, 90% dos trabalhadores que procuram o acesso jurídico ao sindicato é que não receberam as suas verbas indenizatórias quando foram demitidos, né? Então, muitos trabalhadores passam por isso, né? As pequenas empresas, né, se sufocam num período de muita crise, né? As grandes, né, têm uma situação, uma condição muito mais favorável, né? Acabam fechando as suas portas, têm recursos, às vezes, para poder pagar as verbas rescisórias dos trabalhadores, né? E a gente tem esse caos aí de um desemprego muito grande e a gente vê as estruturas governamentais, né, os governos que não dão incentivo, né, dão a possibilidade de ter crédito, de ter linha de crédito, né, para poder esses pequenos aí comerciantes, empregadores conseguirem manter seus negócios, né? Então, assim, essa é uma realidade que a gente vive hoje, né, e que se não tiver uma nova perspectiva para poder conseguir a manutenção dessas pequenas e médias empresas, a gente vai ainda viver aí com muitos postos de trabalho fechando. A gente vê o Rio de Janeiro como é que está, né? Quantas pequenas lojinhas foram fechadas aí no centro da cidade, em Madureira, Campo Grande, né? E você vê que a grande maioria eram pequenos comércios que tinham 2, 3 trabalhadores ali, né, que trabalhavam, às vezes, a grande maioria junto com os patrões, né? Você trouxe um ponto importante que a gente vai deixar para o próximo bloco, que é o enfraquecimento dos sindicatos, né? Você vê quanto é importante o que os sindicatos possam intervir. Então, daqui a pouquinho, o caso Moise e a teia de precarizações que resultaram na morte do trabalhador refugiado na zona oeste do Rio de Janeiro. A gente já volta, não sai daí. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre relações trabalhistas no Brasil. Comigo para essa conversa, a doutora Daniela Miller, juíza do trabalho e mestra em política pública em direitos humanos.
Tiago Magaldi, sociólogo e membro do Laboratório de Estudos sobre Trabalho e Mobilidade da Universidade Federal de São Carlos, e Márcio Ayer, presidente do Sindicato dos Comerciários. E você que ainda não participou do programa de hoje, manda suas perguntas e seus comentários para mim pelo WhatsApp 021 99701 8122 ou pelas nossas redes sociais. Precarização do trabalho, falta de fiscalização, racismo e xenofobia. Uma teia de desproteção que levou a vida de um trabalhador. Uma série de manifestações pelo Brasil pedindo justiça. No dia 24 de janeiro, o congolês Moise Kabagambi, de 24 anos, foi assassinado neste quiosque na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. O trabalhador foi vítima de uma série de agressões depois de cobrar 2 dias de pagamento atrasado. 3 homens foram presos. Em busca de uma vida melhor no Brasil, com dignidade e acesso a oportunidades, o jovem Moise teve sua história e sonhos interrompidos. O caso revela uma série de camadas que vão se sobrepondo. Uma legislação de proteção tem que partir do princípio de que trabalhadores e empregadores não são iguais no mercado de trabalho. Os empregadores são proprietários do capital. Eles têm a iniciativa, né? O trabalhador só tem a sua força de trabalho. E a força de trabalho, além do mais, os trabalhadores competem uns com os outros no mercado de trabalho, pelas posições. Por isso você tem desemprego, né? Porque você não tem ocupação para todos. Isso torna a posição do trabalhador muito mais vulnerável. No quiosque da Barra da Tijuca, novos elementos que tornam essa negociação entre empregador e trabalhador ainda mais inviável. Muitas dessas pessoas conseguem essas licenças de maneira legal, formal, né? Mas nós descobrimos, com o caso Moise, que aquelas barracas ali e as outras na sua cercania eram de propriedade, né, concessão para milicianos, tá certo? Então, várias dessas pessoas simplesmente ocuparam a areia, sem ter necessariamente um alvará, e subornando policiais, ou que seja, porque eram também policiais, né, que estavam batidos ali, etc. Descobriu-se que outros 2 casos podem ter sido a mesma situação, então aquilo estava se tornando uma regra, né, de solução de problemas trabalhistas, né? Você mata o seu empregado, tá certo? Porque isso não vai ter consequência nenhuma. Os caras se não tivesse sido filmado, né, não teria consequência nenhuma. Um assassinato que ressalta recortes sociais que apresentam uma grande parcela da população que está em situação ainda mais precarizada. E a outra questão que traz esse caso muito, muito, muito triste é a presença do racismo estrutural em todas as dimensões da nossa sociabilidade, não é mesmo? E a interligação entre o trabalho, as questões urbanas, por exemplo, a questão da violência urbana, a questão da precariedade em que um estrangeiro vindo para o Brasil, imigrante, numa situação precária, tem acesso a quais empregos? Então, essas questões se interligam e a gente não pode analisá-las de forma segregada, né? E diante desse cenário, perguntas se fazem necessárias. Se houvesse fiscalização, multa por atraso pelo pagamento ou ainda um intermediador, o desfecho poderia ter sido diferente? Esse caso traz questões que a gente vai ter muitos anos ainda para estudar e avançar em termos de direitos do trabalho, que a gente precisa de novas reformas num sentido não precarizante, mas para proteção do empregado. Tiago, essa teia de precariedade tem muito a ver com uma das suas falas no bloco anterior. Eu queria que você comentasse. Pois é, Yasmin, esse caso é terrível, é muito triste e eu concordo com que a doutora Beatriz falou, né? É um caso também que você, para entender ele bem, você precisa desatar todos os nós que ligam, né, que chegou à consequência da morte do rapaz. Mas é um caso evidente de desproteção total do trabalho, né, do trabalhador.
que foi reivindicar, né, seu direito, e é o direito básico. Eu concordo com a doutora Daniela quando fala assim que a CLT não estabelece grandes direitos, né, estabelece o básico. Estabelece o básico a proteção do trabalhador, jornada de trabalho, salário mínimo, férias remuneradas, coisas assim. E esse é um caso, né, de um imigrante que foi reivindicar o direito básico do trabalho, que é a sua remuneração, o seu salário pelo trabalho fornecido, né, e é recebido com violência letal. Isso se entrelaça com o que a gente vê no Rio de Janeiro, como o Márcio já falou, que está num processo muito difícil, né, político e econômico, e que leva, né, que produz essa situação paramilitar, a questão da milícia, né, que está se apropriando de certas atividades econômicas na cidade do Rio de Janeiro. O que mais me espanta nesse caso, eu estava pensando ontem, e ele aconteceu no bairro onde tem residência o presidente da República do Brasil, né? Então, para a gente ter um nível de absurdo que a gente vive no Brasil inteiro, mas particularmente no Rio de Janeiro, né? E como isso não pode ser desvinculado da questão trabalhista. Não é a primeira vez que a gente fica sabendo de casos de violência contra o trabalhador na reivindicação dos seus direitos, violência física, né? Mas é um caso simbólico que deixa isso cristalino, fora as outras questões importantes, xenofobia, precariedade, né, do imigrante, as diferenças culturais, né? Quem já passou qualquer momento, qualquer tempo fora do seu país, sabe como é difícil você se movimentar, e nesse caso para o Moche foi letal, né? E olha, a gente está com uma participação aqui da nossa audiência. Rita Bibi, muito obrigada, bem-vinda aqui ao Sala de Convidados, obrigada pela sua participação. E eu vou mandar esse comentário da Rita para a doutora Daniela. Ela diz o seguinte, doutora Daniela: meu sobrinho de 32 anos sofreu um grave acidente de moto ano passado, perdeu a perna esquerda, trabalhava como entregador, trabalho informal. Até hoje não conseguiu nenhum auxílio financeiro, o BPC. Muito burocrático o acesso. Parece que é estratégia para dificultar o recebimento do benefício, que sabemos ser um direito. Na verdade, essa burocracia, que também se estende muitas vezes no judiciário, né, e a dificuldade realmente de se promover uma ação judicial para rever e solicitar alguns direitos trabalhistas, realmente desencoraja, né, doutora Daniela? Eu tenho a doutora Daniela para entrar aqui no meu monitor. Doutora Daniela. Sim, posso ir? Por favor. Certo. É verdade, eu achei assim, muito, muito importante, né, na reportagem quando é mencionado os direitos do trabalho, né, porque é um complexo mesmo, são direitos que se complementam. Tem o direito do trabalho mais clássico, vamos dizer assim, a hora extra, carteira assinada, o salário, que a gente já comentou, e o direito previdenciário, que é exatamente esse amparo, né, que o trabalhador tem que ter, no caso de doença, de velhice, enfim, de qualquer situação em que ele vai perdendo a força de trabalho, que afinal de contas é revertida sempre em favor dos empreendimentos, né, da atividade econômica. Até o Márcio colocou, acho muito importante pensar isso, né, as pequenas empresas que também são exploradas pela grande empresa, que assume ali todo o risco, quer dizer, isso tudo consome a vitalidade, e a Previdência é essa garantia, né, de quem faz isso. E o que a gente vê desde 99, que é um processo antigo, mas que se intensificou nos últimos anos, é também a dificuldade de acesso a esses direitos previdenciários, né, que seria esse o caso: um trabalhador sofre um acidente, por mais que não haja um vínculo, né, mas a gente, paralelamente à perda dos direitos do trabalho, também está tendo essa perda da Previdência. Até há poucos dias atrás saiu um projeto de lei, eu estou até em dúvida se já foi aprovado, eu acho que não, falta passar no Senado, mas que é o seguinte: se você entrar no judiciário pedindo benefícios previdenciários, né, que seria o caso desse trabalhador, e você não provar a doença, a incapacidade, você tem que pagar. É o mesmo tipo de restrição da Justiça do Trabalho, né? Vamos dizer, uma ameaça financeira, econômica, que a maioria da população não tem, né, condição. Enfim. Muito complicada essa situação, né? Torcendo aí para dar tudo certo com pessoal, com a família ali, com o parente da Rita. Márcio, a gente tem nessa situação do Moise, para mim, pelo menos,
é espontâneo pensar assim, imagina se ia ter intermediação de sindicato. A coisa está tão naturalizada, essa informalidade está tão naturalizada que parece distante essa possibilidade, mas, de fato, se isso fosse mais fortalecido, e assim a gente terminou o bloco anterior, queria trazer isso para a nossa conversa, né? O enfraquecimento dos sindicatos, da representação, da intermediação, e qual é o impacto disso nessa naturalização de uma precarização do trabalho, né? A verdade é que um dos principais objetivos da reforma trabalhista foi afastar o trabalhador do sindicato, né, e prejudicar essa relação, né, prejudicar que o trabalhador veja no sindicato o instrumento de luta e de mobilização para poder garantir os seus direitos, né. Então, aquela lógica, né, que foi estabelecida de que o imposto sindical era algo que os trabalhadores pagavam e que vamos acabar com a mamata dos sindicatos, né? E, né, no plano de fundo era isso, era, né, determinar a negociação direta patrão-empregado, né, achando que o trabalhador poderia ter condições aí de, no mesmo nível de igualdade, conseguir estabelecer qualquer tipo de negociação. A gente vê que isso não existe, isso é uma grande falácia, né? Não existe negociação patrão-empregado. Né? E isso foi enfraquecer os sindicatos. Hoje a gente vê, né, como até o Thiago falou, né, é uma política de enfraquecimento das instituições, né, de descrédito das instituições, e que a gente precisa retomar. Né? Sabemos que temos aí um grande questionamento à reforma trabalhista, questionamentos que envolvem, inclusive, negociações nesse sentido. Eu tenho visto no comércio muito disso, né, que trabalhadores às vezes estão lá, a gente chega, tem lá um documento que foi feito pelo patrão e que o patrão determinou que o trabalhador assinasse, e o documento ainda diz, através de negociação individual, patrão e empregado, né, com a assinatura do empregado. Quer dizer, ou o empregado assina ou é demitido, né? Se ele não assinar, ele vai ser demitido ou vai sofrer qualquer tipo de sanção e retaliação para poder até mesmo ser demitido por justa causa. E pior ainda nesses casos aí de informalidade, né, onde não tem ainda emprego formal, né, que é o caso do Mois e tantos outros, né, que a gente tem visto, né. Agora, é importante ressaltar que tem crescido muito essas questões que envolvem a situação de racismo no local de trabalho, racismo, de preconceito, né. A gente tem casos de trabalhadoras mulheres negras aí que todo momento procuram um sindicato. A gente teve um caso aí de racismo também de uma grande rede, né, que a trabalhadora foi afastada do trabalho, mantiveram ela em casa, né, durante um período, né, ela sofreu de questões psicológicas por conta da exposição e do problema que aconteceu. Então tem muita coisa nebulosa aí que veio, né, para poder afastar os trabalhadores do sindicato, prejudicar as instituições sindicais, né, para evitar que possa ter força para mobilizar os trabalhadores e conseguir garantir direitos. Eu acho que eu vejo dessa forma, né, e um cenário tão difícil nesse sentido. Thiago, eu já ia passar a palavra para você, mas eu quero acrescentar aí para a sua reflexão algumas falas do Adalberto nessa reportagem. Ele cita, né, o pensamento a partir do princípio de que trabalhadores e empregados não são, trabalhadores e empregadores não são iguais. Cita também essa questão do aumento do desemprego como algo que torna os trabalhadores competidores entre si e também a queda da renda desse trabalhador, ou seja, muitas vezes ele vai se submeter a qualquer possibilidade de trabalho e precarização justamente para ter alguma renda, já que já se começa a se conversar entre eles, tipo, melhor do que nada, né? E aí queria jogar isso para a tua reflexão e te deixar à vontade também para comentar as falas aí da doutora Daniela e do Márcio. Bom, primeiro eu queria também saudar o professor Adalberto, é um grande pesquisador, né, do trabalho. Quem se interessar pelo tema pode procurar o nome dele e vai encontrar muita coisa interessante. Eu queria reafirmar também o que o Márcio falou, os casos de racismo, particularmente no comércio, sempre aconteceram, nós sabemos, mas eles têm aparecido na mídia de forma mais permanente nos últimos anos. Isso, obviamente, evidencia o racismo estrutural que a gente vive na sociedade brasileira, isso tem que ser ressaltado, que é o caso, que é um ponto central do caso do Mois, que a gente estava tratando agora, então eu concordo. O terceiro ponto, eu e a professora Patrícia Trópia, né, a presidenta da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho,
a Beth, a gente está fazendo uma pesquisa também com dirigentes sindicais com relação ao impacto que a reforma trabalhista teve nos sindicatos, e a hecatombe, digamos assim, é geral. A gente entrevistou dirigentes sindicais, o Márcio, inclusive, mas de todo o Brasil, e a gente vê as instituições sindicais muito enfraquecidas, sobretudo na questão financeira, né? Embora continue seu trabalho, sua luta politicamente, da forma que dá, né? Porque os sindicatos sempre vão fazer isso, mas tiveram um revés financeiro imenso. Isso é muito ruim para a organização dos trabalhadores. Isso causa o que a gente tem visto em alguns lugares, assim, alguns movimentos de trabalhadores muito indignados, mas pouco organizados, né? O que acaba levando a muita luta, muito desgaste e pouco resultado para o seu interesse, né? Então, passar pelos sindicatos, como reafirmou o professor Adalberto e como enfatiza o Márcio, é fundamental para organizar o interesse dos trabalhadores, organizar essa indignação difusa que vem do chão de fábrica, do chão de loja, precisa ser organizada em uma luta concreta, né? Uma luta eficaz. E, por último, eu concordo totalmente com o professor Adalberto, ele traz fatos, né? A renda do trabalho diminuiu, a precarização dos vínculos aumentou, muito embora a gente tenha tido uma recomposição de parte dos empregos perdidos durante a pandemia, essa recomposição de empregos de menor qualidade, com salário mais baixo. Então, realmente, digamos assim, não tem... Como a professora Daniela começou a falar dela, nós não temos boas notícias para dar para os trabalhadores hoje, certo? Muito embora a gente veja os trabalhadores reagindo, né, uma forma um pouco desorganizada em função da dificuldade dos sindicatos. A gente teve, né, as passeatas de entregadores, de trabalhadores de aplicativos, e recentemente a gente tem tido uma movimentação, particularmente no comércio também, bastante forte. Os trabalhadores muito indignados pela situação que estão vivendo. Doutora Daniela, eu quero pegar algumas coisas aqui da fala do Tiago para você. Bom, primeiro essa questão da organização dos trabalhadores, porque me parece que quando você está muito ocupado em sobreviver, isso se torna realmente uma tarefa impossível, né? E uma vez que esses trabalhadores se organizassem, por exemplo, ações coletivas na Justiça do Trabalho, seriam mais efetivas? Existe alguma possibilidade maior de ganho quando os trabalhadores se unem, até para poder mostrar que são casos comuns acontecendo com o mesmo empregador? Sem dúvida, né? Nós aprendemos isso com trabalhadores e trabalhadoras, eles ensinaram isso para o mundo, né? Que a coletividade, a união, né? A solidariedade, ela fortalece o grupo. Isso aí não é à toa, né? Que essas normas todas, essa situação toda que o Márcio comentou de enfraquecimento, né? A gente também assistiu nos últimos anos uma desqualificação muito grande, né? Nesse clima de, enfim, de fake news, de tudo. Então, a gente luta contra tudo isso, sem dúvida. A pressão econômica em cima de um trabalhador, uma mulher, mãe, solteira, sozinha, por exemplo, é quase que total, né? Não dá nem tempo de organizar uma ação, né? Essa mulher, quando ela chega em casa, ela não tem nem tempo de pensar numa ação judicial. Ela consegue simplesmente viver o dia atrás do outro dia e assim vai, né? Com sorte, essa mulher vai descansar um pouco, com sorte, porque ela vai ter toda a tarefa de orientação, de cuidar dos filhos minimamente, de cuidar da casa, enfim, né? Então, exatamente, né? E além disso, além de toda a dificuldade que já existe, essa desqualificação, essa dificultação, né, que foi feita pela lei, enfim, tudo isso. E, sem dúvida, é uma vantagem, aumenta, né, essa correlação que já não é igual entre o trabalhador e o patrão, né, só se intensifica. Eu queria também voltar no tema do Moise, né, que eu acho muito importante, que tem a ver com tudo isso que a gente está falando. Ele é muito revelador, né, ele é muito simbólico. Eu tive a oportunidade de ter contato com uma pesquisa no GPTEC, que é onde estava vinculado minha pesquisa de mestrado. A pesquisa não é minha, é de uma congolesa refugiada, e ela pesquisou o grupo. E eu me lembro de um depoimento que me chamou assim, muito a atenção. Era um refugiado, ele não chegava a ser precarizado no sentido de não ter vínculo, ele tinha, até porque os refugiados têm um certo acompanhamento da Caritas, enfim. Mas a gente percebe que eles assumem, as atividades são rejeitadas pelos outros, as mais intensas, as mais penosas, as mais perigosas.
né? E aí esse refugiado, ele falava que os colegas falavam para ele que a ordem era, eu não sei se eu vou lembrar, tá, gente? Mas a ordem era mais ou menos a seguinte: o branco, aí era eu não me lembro se era o negro do Rio de Janeiro, acho que era isso, era o negro do Rio de Janeiro, o nordestino e o refugiado. Eu falei, muitos antropólogos e sociólogos, assim, o que esse trabalhador sentia na pele, obviamente, né, e expressou, porque é exatamente isso que eu acho que o caso Moise traz, a reportagem trouxe, muito feliz. Eu também concordo que os casos, não sei se estão exatamente aumentando, mas eles estão aparecendo, ou seja, não é tão natural. Isso mostra o quanto foi natural, né, gente? Basta a gente lembrar, não tem tanto tempo assim, da boa aparência. O que era boa aparência para você ser contratado? Certamente não é ser negro, né? Negra, enfim. Então, eu acho que o caso Moise revela essa hierarquia que essa entrevista falou assim, de uma forma tão direta, e que a gente sabe que existe, né? A desqualificação social que reserva os melhores lugares de trabalho para um determinado grupo, que é o grupo descendente, né, dos europeus, brancos, identificados, e os outros, essas atividades que lá no limite, lá quando chega no refugiado, você chega, né, em situações absurdas, né? Seja do Moise e seja de outros que no dia a dia não estão nessa violência tão horrível, mas que estão aquela violência parcelada, né? Da desqualificação, das piadas, do trabalho duro, intenso. Eu me lembro que esse trabalhador, ele falava isso porque ele trabalhava mais perto do fogo. Eu me lembro que era assim, muito calor, e eles falavam, você não é negão? Você não aguenta? Do seu país você, sei lá, estaria comendo resto, então você tem que agradecer, enfim, essa é mais ou menos a lógica, né? Então, essas questões que são fundamentais mesmo para a gente enfrentar no mundo do trabalho, eu acho. Essa ideia de que tem sempre como piorar é muito utilizada no mundo do trabalho, realmente isso é uma cultura que precisa ser rompida. Márcio, a gente está finalizando o programa, passo para você, então, rapidamente, já, Tiago, mas eu vou pedir para vocês serem bem sucintos, que a gente está bem no finalzinho do programa mesmo. Queria só te pedir um comentário, Márcio, sobre essa questão ainda dos sindicatos, né? Pensando em futuro, em mobilização, porque, assim, antes da reforma já se tinha o enfraquecimento do sindicato num discurso midiático e também social de que o sindicato não servia para nada, que era uma taxa que não ia para lugar nenhum, que o sindicato enriquecia com isso, enfim, já existia uma desconstrução disso, né? Como é que a gente caminha para uma mobilização e para fazer ver a importância desse lugar do sindicato? Yasmine, a gente aqui, por exemplo, tem feito um trabalho bem bacana, né, de transparência, de diálogo com os trabalhadores, utilizando todas essas ferramentas novas de comunicação, né, que vieram aí para ficar, né, na pandemia, né, as assembleias de forma híbrida, né, com transmissão no Facebook, YouTube, né, os grupos de WhatsApp, de Telegram, enfim, a gente tem feito, né, tentando entrar nesse universo, né, do ponto de vista da comunicação e da relação direta, né, trabalhador-sindicato, utilizando todas essas ferramentas, né. É claro que como a gente tem esse cenário, né, de muito descrédito, né, a gente tem aqui parte dos trabalhadores que confiam, né, no sindicato, que contribuem com o sindicato, né, de forma espontânea, mas que precisamos aí ter um trabalho de muita conscientização, né. Então, acho que o momento que a gente vive relacionado a essas questões trabalhistas, né, que foram a perda de direitos, serviu também para os trabalhadores verem, né, a importância dos sindicatos. Quem sofreu na pele, né, uma retirada de direitos, né, uma ação trabalhista na justiça que teve que pagar o advogado patrão, né, e que tem sofrido aí para poder conseguir garantir que a CLT seja preservada ou que a convenção coletiva de trabalho que o sindicato discutiu e negociou seja garantida, ver a necessidade e a responsabilidade que o sindicato tem, né, e a importância dele estar junto, né, com o sindicato. Então, é isso que a gente tem feito. Acho que esse é o momento que o movimento sindical no Brasil inteiro precisa se atualizar, né, construir aí uma nova vertente, um novo caminho, porque a gente está falando hoje aqui, né, estamos aqui, cada um aqui no seu local, né, transmitindo para os telespectadores, e a gente tem trabalhadores que estão, às vezes, em home office, em casa, ou até mesmo hoje fora do país, né, e estão fazendo trabalho home office. Enfim, então essa é a realidade do mundo do trabalho, que tem mudado, né, muito rapidamente, precisa estar na ordem do dia e de discussão das entidades sindicais para poder a gente conseguir cada vez mais
fortalecer essa relação. Tem até uma experiência muito bacana que eu sempre dou de exemplo, né, de algumas campanhas de reivindicação de direitos e de salário de trabalhadores na Alemanha, né, que utilizaram somente as redes sociais para poder conseguir conquistar importantes direitos, né? Então, eu vejo que fizeram vaquinha virtual, né, que contribuíram com o sindicato, né, fizeram uma campanha importante e conseguiram garantir grande parte dos direitos ali que estavam sendo reivindicados. Então, acho que esse é o caminho, acho que essa é a percepção que eu sei que está na ordem do dia, que as entidades sindicais precisam se debruçar sobre isso para poder constituir uma nova realidade aí de relacionamento, né, e de comunicação direta para poder fortalecer as entidades. Tiago, eu termino o programa com você. Bom, eu primeiro vou agradecer então o convite e queria dizer o seguinte, a gente tem um momento muito difícil, como a gente está falando aqui, analisando. Agora, já existem algumas luzes no fim do túnel, podemos dizer assim, porque a gente tem agora esse debate sobre a revogação da reforma trabalhista, que foi colocado no ar, tá? Não é nada certo nem garantido, mas foi ventilado. Infelizmente, por uma questão externa, né, porque ele foi revogado na Espanha, e aí se começou a discutir aqui no país, mas é interessante ver como isso está tomando corpo. Né? Eu não sei exatamente como seria, eu não li as propostas, a revogação geral, acho até difícil, mas é interessante notar como isso também já expressa uma discordância, né, dos trabalhadores que estão passando pelas situações práticas muito difíceis e começam a pensar, bom, talvez exista um outro caminho, né, para gerar empregos, para proteger o trabalho. Então, assim, no último programa, né, a gente terminou tão pessimista, mas agora a gente vê pelo menos propostas sendo ventiladas que podem levar a maior proteção do trabalho. Muito obrigada, Tiago, doutora Daniela, Márcio, pela participação de vocês. Faremos outros programas, esse tema está sempre sendo atualizado, é muito importante a gente debater esse assunto. Muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje. Se quiser compartilhar essa conversa, entra lá no site do Canal Saúde, você vai encontrar um acervo com toda a nossa programação. E não esquece que semanalmente a gente tem um assunto relevante para dividir com você, então eu te espero no próximo programa. Até lá!